Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. A palavra de Deus nos diz algo muito interessante. Paulo escreve à igreja de Coríntios assim, lá em 2 Coríntios 10, do capítulo 3 ao 6. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Deus. Essa parte é muito importante. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então nós temos que assumir o controle da nossa mente. Ver em o que nós estamos pensando. Nós precisamos entender que a Bíblia está nos ensinando que nós temos que direcionar os nossos pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. Porque se nós deixarmos o nosso pensamento de forma solta, nós corremos o grande risco de cometer o pecado. Porque o pecado, ele começa de um pensamento. Nós temos algo que a palavra de Deus fala que nós somos atraídos, né? Porque nós temos uma natureza pecaminosa e aquilo que nos atrai nos faz fraquejar. O inimigo não tem poder e nem condições nenhuma de ler a nossa mente. Isso é uma coisa mais do que certa. O único que pode sondar os nossos pensamentos é Deus. Mas nós somos pessoas que agimos conforme aquilo que nós estamos sentindo. Tanto que a palavra de Deus diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Mas muitas vezes nós não falamos, mas agimos conforme aquilo que nós estamos sentindo. E o inimigo está o tempo todo observando, sondando as nossas atitudes, ações, palavras, olhares, gestos. E através disso, ele cria situações para nos atrair. E se nós não estivermos vigilantes o tempo todo, a nossa mente vai ser não só atraída e alimentada por aquilo que nos atrai. Porque a nossa natureza, a nossa carne grita. E nós precisamos dominá-la, direcionar a nossa mente. Quando vem algum pensamento que não provém do Senhor, que é algo que vai contra a palavra do Senhor, contra as verdades, os princípios do Senhor, nós precisamos direcionar a nossa mente a obedecer a palavra. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu vou vencer. E se o pensamento persistir, Deus tem misericórdia de mim, Espírito Santo de Deus me ajuda. Porque o que o inimigo quer é infiltrar na nossa mente, através dos nossos pensamentos. Ele sugere coisas na nossa mente, sugere coisas para nós que muitas vezes para nós é agradável e nos faz pecar. E foi assim que ele fez com Eva. Eva sabia que aquele fruto era o único que não poderia ser comido. Porque Deus já havia dado esta ordem a Adão. Então ela já sabia que não podia. A palavra de Deus já tinha sido dada. A ordem do Senhor já havia sido dada. Não havia nenhum questionamento e nenhuma dúvida acerca daquilo. É sim e não. Não pode e se fizer é errado. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós somos atraídos, e a palavra de Deus fala assim, lá em Tiago 1, do 13 ao 15, fala assim: quando alguém for tentado, não diga que esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Alguma coisa, creio eu, que ela deve ter feito, ou olhado com um olhar diferente para aquele fruto,
quando algo nos atrai, ou quando, vou dar um exemplo de pessoas, quando uma pessoa nos atrai, nós olhamos para ela de uma forma diferente. E muitas vezes isso não pode acontecer e nós fugimos da aparência do mal, que é o que Deus nos orienta. E aí precisa entrar a oração. Queridos, hoje eu achei muito interessante o meu filho falar comigo do tripé. Ele nunca esqueceu desse tripé, que é oração, Bíblia e jejum. Oração, Bíblia, consagração. E eu achei muito interessante hoje eu conversando com ele. E ele falou assim: mãe, nós não podemos deixar de fazer o tripé. E eu falei: exatamente. Todos os dias nós precisamos orar, nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. É o seu tempo de alimentação diária. A gente come quantas vezes no dia? Para alimentar o nosso corpo físico e o espiritual. Não é importante? Eu já disse aqui que quando o espiritual está bem, o resto é complemento. Quando nós estamos bem com Deus, estamos bem conosco mesmo, o resto é consequência. Nós temos força para as outras coisas. E nós temos que dominar isso, porque nós pecamos segundo o desejo do nosso coração. Nós somos atraídos por aquilo que chama a nossa atenção e cada um é atraído por algo diferente. Existe algo que me atrai, existe algo que atrai você. Nós somos pessoas diferentes, mas todos nós temos fraquezas. Todos nós tem algo que nos faz titubear, pensar, opa, isso me chama muita atenção. E nós temos mesmo que buscar orientação na palavra de Deus, porque ela é muito clara. E quando nós estamos com dificuldades, nós precisamos mesmo orar e pedir a Deus misericórdia. Senhor, me ajuda, me sustenta, não consigo, não estou conseguindo, não estou aguentando, me ajuda e tenha misericórdia da minha vida. E agir desta forma, para que a gente se mantenha firme e alicerçado e com a mente limpa e renovada na palavra de Deus. Se a nossa mente for renovada na palavra de Deus, ela estará protegida contra essas sugestões que o inimigo tenta colocar, contra essa maneira que ele tenta se infiltrar, assim como um policial tenta se disfarça para se infiltrar no mundo do crime, descobrir algo. O inimigo muitas vezes se disfarça de pessoas, se disfarça de situações e começa a sugerir coisas para nós através de pessoas, de programas de televisão, de rede social, de revistas, de livros. Gente, a gente entra na internet hoje, a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas nós precisamos ter muito cuidado com ela. E para quem tem filhos, jovens, adolescentes, crianças, temos que ter mais cuidado ainda. Porque tem tanta coisa ali que eles pregam como uma coisa linda, maravilhosa, como algo bom, e é tanta mentira, tanta porcaria. E muitas vezes, se nós não estivermos atentos, nós também ouvimos essas porcarias e deixamos essas porcarias entrar na nossa mente. Então nós precisamos estar mais do que vigilantes, para não sermos atraídos e enganados por aquilo que o mundo tem oprimido tanto como verdade. Nós sabemos que não é, é mentira. E o pai da mentira é um só, é o diabo. Então que nós venhamos, dominar a nossa mente. Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo e nós precisamos buscar para ter. Não é fácil se controlar, não é fácil se dominar, principalmente sozinho, mas com o Espírito Santo nós conseguimos. Porque Deus não nos deixou sós. Nós temos que entender e crer nisso, que é o mais importante. E não ache que você não vai conseguir, que você é um derrotado. Não, você não é. Deus deu dons e capacidades a todos, cada um de forma diferente, em áreas diferentes. Todos nós temos inteligência. Deus nos criou de forma perfeita e nos deu inteligência para que nós pensássemos. E quando surgir a dificuldade, nós precisamos direcionar o nosso pensamento, sempre com a ajuda do Espírito Santo, porque ele sempre nos dará clareza.
Então, queridos, domine a sua mente. A única coisa que pode dominar a sua mente é a palavra de Deus. Não é jogo de computador, não é futebol, não é nenhum subterfúgio do mundo que vai dominar a sua mente. Se existe algo que está dominando a sua mente, tomando o seu tempo, tome cuidado, porque isso está roubando o seu tempo com Deus, está virando uma idolatria na sua vida e isso é pecado. Então esteja vigilante às sutilezas que o inimigo está colocando na nossa vida moderna para nos enganar, nos atrair e nos fazer pecar. Vocês fiquem na paz. Em nome de Jesus.